Vamos agora com ele, Ulisses Neto, diretamente de Oxford. Lá está ele. Reino Unido. Tá lá em Oxford, agora que... Tá em Oxford? Oxford tem 1000 anos, sabia? 1000 anos existe. Universidade. Lá onde se formou o nosso querido Ulisses Neto. Sim. Lá em Oxford. E agora ele vai trazer a vacina. Aliás, a vacina lá... Antes do Natal, já vão vacinar o pessoal mais velho, o pessoal dos asilos, né? O pessoal mais idoso. Já está garantida essa vacina, né? Parece que nem da União Europeia, própria Grã-Bretanha vai autorizar essa vacina e acho que vai ser a primeira do mundo a ser... já está funcionando, né? E o Brasil foi importante, né, Ulisses? Porque aqui no Brasil, eles usaram também os voluntários brasileiros na África do Sul. Isso. E eu queria saber o seguinte dessa vacina, que eu até queria perguntar para você, porque parece que ela é diferente. Primeiro vai dar meia dose e depois vai tomar a dose inteira. Você tem essa informação aí da vacina de Oxford? Então, esse ponto, Emílio, que tá todo mundo ainda ressabiado, tentando entender os resultados do estudo. Como você falou, o Brasil foi muito importante na pesquisa da vacina de Oxford, porque o Brasil teve muitos casos, né, ao longo do ano, e por isso as universidades aqui, né, a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, que é o laboratório dessa vacina, e não foram só eles, outros países também, outros desenvolvedores procuraram o Brasil, porque tinha um material humano importante, e o Brasil também tem um esquema de vacinação também bastante relevante no âmbito internacional. Mas essa questão da dosagem é que todo mundo ainda está tentando entender, Emílio, porque eles fizeram vários testes. Os resultados que foram divulgados nos últimos dias e que o mundo celebrou, falando em eficácia de até 70%, é uma média destes resultados. E aí o primeiro teste que foi feito, um dos testes que foi feito, melhor dizendo, era com uma primeira dose completa, a segunda dose completa, e a imunidade, a resposta que foi dada positiva, era de que a vacina teria uma eficácia de 60% e 62%. Quando a dose foi alterada, colocando meia dose na primeira aplicação e aí uma dose inteira na segunda aplicação, a eficácia foi muito mais alta, de 90%. Combinando esses dois resultados, é que os britânicos chegaram a esse valor, né, de eficácia de 70%. Então, os resultados ainda não foram publicados em revistas científicas, por exemplo, que tem um padrão específico da divulgação dos dados, explicando metodologia, como o estudo foi feito, e aí outros especialistas que não são ligados diretamente a essa vacina conseguem analisar e dizer, ok, dá para entender o que eles fizeram, então a gente chancela esse resultado também. Isso ainda não aconteceu. Então está todo mundo esperando para ver os resultados oficiais e entender o quanto de fato a vacina de Oxford é eficaz comparada às concorrentes, que já têm resultados muito mais avançados, né, e mais também eficazes, 95% para a Moderna, para a da Pfizer, né? Então tudo isso precisa ser ainda compreendido. Mas como a gente já vem falando, as pessoas certamente já entendem até agora, a vacina de Oxford é considerada que vai mudar o jogo, porque é muito mais barata, a capacidade de distribuição é muito mais simples, né? A necessidade do que está envolvido ali para distribuir a vacina, temperatura de geladeira e por aí vai. E também para o Reino Unido, eles já têm aqui 4 milhões de doses prontas, já estão prontas aqui na geladeira, esperando só a autorização do governo para começar a aplicação. Mas o governo britânico, para esse início da vacinação já em dezembro, está contando muito também com a vacina da Pfizer, que já deu pedido aqui, já entrou com pedido de liberação com os órgãos reguladores britânicos, deve conseguir isso nos próximos dias. E essa vacina, que é mais cara, mas também muito mais eficaz e que tem complexidade logística envolvida, deve ser utilizada nos casos mais importantes, que são as pessoas mais vulneráveis, os idosos que estão em casas de saúde e também as equipes médicas, né, os profissionais de saúde que são a linha de frente desse combate à pandemia, eles precisam receber também a imunização o mais cedo possível. E para fechar, Emílio, aqui no Reino Unido hoje, 2 pontos muito importantes. Primeiro, a comemoração da população sobre a liberação que o governo deu ontem para as pessoas se encontrarem, parentes e amigos, para passarem o Natal juntas. Essas pessoas vão ter aqui no Reino Unido uma janela para poder viajar sem restrições entre o dia 23 e 27 de dezembro. E aí as pessoas de até 3 endereços diferentes vão poder se reunir em um local privado. Isso está sendo muito celebrado pela população, mas os especialistas dizem que é um risco muito grande e o país pode acabar caindo até numa terceira onda.
mas era uma vontade popular. É muito difícil julgar o governo agora, porque a pressão da maioria da população era para essa liberação e o Boris Johnson acabou cedendo. E o segundo ponto é a questão econômica. Hoje também o governo britânico, né, o chanceler, como eles dizem aqui, que é o ministro das Finanças, vamos dizer, do Reino Unido, apresentou o plano econômico para o próximo ano, que está diretamente ligado à pandemia, congelou salários dos servidores públicos, tem algum aumento de imposto também a caminho. Então a conta do Covid está começando a aparecer e ela vai ser enorme mesmo para essa sociedade que segurou as pontas até agora da maior parte da população, ninguém ficou para trás, ou pelo menos a maior parte da população não ficou para trás, só que a conta agora vai começar a ser paga em 2021 também. Mas a grande notícia é a vacina, né? E aí como é que vai ser? Primeiro vão ser nos asilos de idosos, depois é o pessoal que trabalha, né? Os médicos e tal. Aí ela vem 70, 60, 50 anos, ela vai ser assim o sistema Isso, é decrescente, né? Vamos dizer, começa com as idades mais altas, né? E depois vem reduzindo. A expectativa do governo é que até abril todo mundo esteja já imunizado. Mas esse a primeira onda de vacinação, a primeira fase da campanha de vacinação vai ser para o pessoal acima de 75 anos e que mora dentro de asilos, de casas de repouso, porque se a gente lembrar, quando a pandemia começou, houve um problema muito forte nessas casas de repouso e realmente o índice de mortes até foi elevadíssimo aqui no Reino Unido e em outros países da Europa também, na Espanha, na França, por isso esse cuidado tão grande com os idosos que estão em casas de repouso aqui no Reino Unido. E aí depois vai baixando pela faixa etária até que os cidadãos mais jovens, né, vão começar a receber possivelmente no final de março. Só que o governo, para fazer essa vacinação de todo mundo, inclusive essas pessoas mais jovens e que estão menos vulneráveis, vamos dizer assim, ao Covid-19 ou aos efeitos do Covid-19, essa vacinação depende da liberação de Oxford e da produção de Oxford também, porque essa é a vacina mais barata e é a que vai ser utilizada para praticamente todo mundo. As mais caras, a da Pfizer, por exemplo, o governo britânico comprou 20 milhões de doses. Não tem como distribuir para todo mundo, melhor dizendo, 40 milhões de doses, mas são 2, né, que cada pessoa precisa para estar imunizada. Então, o contrato com a Pfizer só vai imunizar o suficiente a 1/3 aqui da população britânica. Então, esse calendário também depende da aprovação da vacina de Oxford, que foi pesquisada aí no Brasil pela Fiocruz, e dos insumos, né, que no final das contas vem da China também. Então, tudo isso, toda essa logística é importante para fazer com que a produção ocorra dentro do planejado pelo governo e que aí até abril todo mundo esteja vacinado aqui na Grã-Bretanha. Então, mas vamos lá. Desculpa, eu tô... eu acho que essa é a grande notícia, cara. Essa é a grande notícia, essa vacina de Oxford, porque é a mais barata aqui. Temperatura de geladeira, ela não precisa ficar na menos 70, não precisa daquele gelo. O transporte dela, eu acho que vai ser a grande vacina do mundo, vai ser essa de Oxford. Então, quer dizer, no braço aí, ele já começa, no braço dos caras aí, ele já começa agora metade do dezembro para frente, não é isso? E no Brasil, quando será que? Março, por aí, vai estar aqui, será? O que você acha, Ulisses? É difícil falar, Emílio. É o seguinte, a vacina de Oxford, ela faz parte também daquela cooperação internacional liderada pela OMS para distribuir a vacina para os países que têm menos recursos financeiros também. Então isso significa que a produção dela vai ser na casa de 1 bilhão. São muitas doses para atender a maior parte do mundo. A vantagem do Brasil é que a Fiocruz já tem esse acordo com Oxford. Mas a questão são os insumos. E não adianta ter só esse acordo se a gente não tiver um trabalho coordenado e bem feito para que esses insumos cheguem no Brasil e que a Fiocruz tenha a capacidade da produção dela, né? Isso ainda não começou a produção exatamente no Brasil em larga escala. Então, essa que é a dificuldade de saber quando vai começar no Brasil. E essa produção também depende do que vai ser importado, como vai funcionar tudo isso e da liberação, é claro, da Anvisa e das autoridades competentes. Então, embora seja uma notícia muito boa, a gente tem que tomar cuidado porque o calendário ainda não está claro. Isso é tudo uma definição que vem sendo apresentada, que vem sendo elaborada pelos governos ao redor do mundo, mas a prática é complicada. A gente viu o que aconteceu aí no Brasil essa semana, todo mundo falando sobre os testes que são tão importantes para combater o Covid-19 e que o Ministério da Saúde não conseguiu liberar para os estados e para os municípios. Então essa coordenação é complexa e também não depende só do Brasil.
depende dos insumos, da importação e por aí vai. Mas a expectativa é que a transferência de tecnologia ocorra já no primeiro semestre do ano que vem, né? E que o Brasil, além de não precisar dessa transferência de tecnologia completa no início da vacinação, também receba as doses e os insumos necessários para ter início no começo do ano, né? Que é mais ou menos um processo que está acontecendo já em São Paulo na vacina do Butantan com a Sinovac, né? A produção mesmo do Butantan também ainda vai demorar um pouquinho, porque as primeiras doses vêm de importação, os insumos também vêm de importação, mas a expectativa para o começo do ano que vem essas doses também já estarem sendo produzidas aí no Brasil. Boa. No fim, a gente tem que ter um pouco de cautela e manter também as nossas ações individuais, porque a vacina ainda vai demorar algumas semanas para a gente receber, principalmente aqueles que são mais novos e que não estão nos grupos prioritários. Ulisses, obrigado pelas informações, sempre com eloquência. Tem uma informação da mutação do coronavírus através de animais, e na Dinamarca foi anunciado que vão matar 17 milhões de bichos que sofreu uma mutação nessa segunda onda. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, essas questões estão sendo muito tratadas com muita cautela, viu, Zuckerman? Porque os casos estão se repetindo. Esse da Dinamarca teve uma repercussão por aqui, e o que os especialistas começaram a dizer é o seguinte: de fato, eles já encontraram algumas variações, e isso é normal, porque o vírus da gripe também, por exemplo, a gente sabe que toda temporada tem uma mutação, a vacina também tem que ser adaptada. Mas uma vez que eles conseguem dominar a cadeia, né, de produção dessa vacina, de identificar qual é o vírus da temporada, a adaptação ela não é assim tão complexa. A dificuldade maior é conseguir fazer a primeira vacina, que é o caso da Coronavac, né, da vacina para o coronavírus de tantos outros laboratórios. Aqui no Reino Unido, o que se comenta é que os animais ainda não são um ponto importante de transmissão do vírus. Alguns casos foram identificados em animais domésticos para a transmissão do vírus, mas a gente ainda não sabe exatamente a origem do coronavírus, né? Se fala muito sobre aquele mercado na região de Wuhan, que teria sido o ponto de transmissão, de início da transmissão do coronavírus, e que teria sido por animais. Mas como as autoridades chinesas também não apresentaram todos os detalhes necessários para entender a origem desse mercado, né, desses animais, como teria acontecido ou não. Como a OMS ainda não conseguiu identificar isso em detalhes e o vírus ainda é muito novo, todas as notícias relacionadas à mutação, aos animais, à transmissão, são ainda num nível bem superficial no que a gente tem acesso, não no que o público tem acesso. O bicho chama vison, é um mamífero, né? Esse bicho que faz pra pele, que eles fazem pra vender isso. Vamos lá, Samir. Tem uma pergunta que é a seguinte: o que tem repercutido do Brasil, seja sobre o coronavírus, seja sobre qualquer outra polêmica aí na Europa, assim, porque a gente fica aqui, os ânimos estão sempre exaltados, né? Mas eu queria ver a visão de quem tá fora, principalmente da comunidade europeia, incluindo a Inglaterra, sobre o nosso caso. A imagem. Ah, tá uma beleza. Tá uma beleza, né? Não, a verdade é que a imagem do Brasil no resto do mundo está em frangalhos já há algum tempo, né? A postura do governo federal, em vários casos, tem feito com que a imagem do Brasil tenha se deteriorado bastante nos últimos tempos. Agora, algumas ações também têm sido ressaltadas dos estados, das iniciativas que estão sendo feitas para conseguir firmar os acordos dentro das necessidades que o Brasil tem com outros laboratórios, que a gente sabe que, como o preço da vacina da Pfizer, da Moderna, essas vacinas estão sendo tratadas como vacinas para o primeiro mundo, porque elas são muito caras e é claro que os países mais ricos vão acabar dominando os estoques nos primeiros meses. Então, o Brasil conseguindo fazer negociações, talvez com a Índia, né? Já abriu essa negociação com a Índia, já tem um acordo com a China, com a Rússia. Isso tem sido utilizado como exemplo aqui na Europa, sim, e os debates sobre como o Brasil, que é um país com recursos limitados, tem feito negociações para conseguir alcançar a vacinação em massa num curto prazo. Mas, via de regra, hoje, existem muitas críticas ao governo federal sobre a condução da vacina, e aí outras questões que a gente já está cansado de saber também. Então, hoje o Brasil realmente está numa posição delicada em relação ao resto do mundo. Perguntas? Você tem, professor?
Eu queria fazer uma pergunta, porque o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, ele entrou num entreveiro com a questão da Embaixada da China por causa do 5G. E se eu não me engano, não sei como está resolvido aí no Reino Unido, teve também uma briga semelhante. Eu queria que você atualizasse a gente sobre o caso do 5G aí no Reino Unido e tal. Esse foi um tema muito delicado para os britânicos durante o ano de 2020, que ainda não está definido. O governo britânico, num primeiro instante, tinha firmado acordo com a Huawei. E hoje o 5G já existe aqui no Reino Unido, mais ou menos como no Brasil, em áreas bem limitadas, não é todo mundo que tem acesso ainda, são alguns poucos pedaços da Inglaterra que o 5G funciona. Mas nesse pouco que já funciona, a maior parte das telecoms daqui utiliza equipamentos da Huawei. Então, quando o governo decidiu que iria permitir à China fornecer equipamentos para estabelecer a sua rede 5G, isso foi celebrado pela indústria de telecomunicações, mas muito criticado pelos políticos conservadores. E houve sim uma reviravolta. O governo britânico foi muito pressionado pelos Estados Unidos, os norte-americanos estão exercendo uma pressão na Europa como um todo, e exerceu essa pressão também em cima do governo britânico, que negocia um acordo comercial bilateral por conta do Brexit com os Estados Unidos. Então, no final desse bojo todo, o governo Boris Johnson acabou voltando atrás e limitou a quantidade de equipamento que a Huawei pode fornecer para a rede 5G do país. Então, isso mostra que o governo britânico também está tomando decisões políticas em relação a essa questão com a China, e existem outros pontos delicados na relação britânica com os chineses por conta de Hong Kong, que foi uma colônia britânica durante tantos anos, no final dos anos 1990 acabou sendo devolvida, né, para a China, mas até hoje o país ainda exerce alguma influência, se não política, mas cultural lá em Hong Kong. Então, tudo isso faz com que os laços entre britânicos e chineses sejam conflituosos, e existe, assim como está acontecendo no Brasil, esse debate forte sobre o 5G, existe aqui no Reino Unido também, e a indústria gostaria de poder operar com a Huawei por questões técnicas, né? A China hoje já tem um 5G muito mais desenvolvido que os Estados Unidos estão atrás nessa batalha, mas por questões políticas e também ideológicas, a pressão exercida fez com que o governo voltasse atrás, e hoje a Huawei está, não diria banida, mas limitada no seu fornecimento para 5G aqui. Boa, obrigado. Valeu, garoto. Valeu. Então, Natalzinho aí, só 3 famílias. Aquele chips. Natalzinho micho, né? Você vai em casa, 3 famílias em endereço privado, não pode ir a pub, né? Tem muita gente que faz ceia de Natal aqui em pub. Esse ano não vai acontecer. A festa de Réveillon também está cancelada, e no Réveillon não vai poder ter essa mistura, né, de pessoas. Então, realmente vai ser um fim de ano bem diferente no Reino Unido. A queima de fogos na London Eye também foi cancelada. Todo mundo sabe que não é um ano normal, 2020, infelizmente passamos por isso, mas o que os especialistas aqui dizem é: não podemos dar chance, né, para que uma terceira onda de contaminações ocorra. Aqui na Europa, o pior parece já ter passado nessa segunda onda. A França já está reabrindo de novo, começando a reabrir, o Reino Unido vai reabrir a partir do dia 2 de dezembro, a Espanha, na Catalunha, vários pedaços da Europa começam a se reabrir. Mas existe o risco, enquanto a vacinação em massa não for feita, né, esse risco vai continuar, e por isso todo mundo tem que pegar leve no final do ano, nesses dias que o governo liberou o trânsito de pessoas no Reino Unido. É isso aí, Ulisses. O bom mesmo é que a vacina vai sair, ainda bem, essa é a notícia que deixa a gente... Mas a gente tem que continuar se cuidando naquele protocolo que a gente sabe que funciona. Máscara. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado aí pela participação. Valeu. Um abração para